Oi, pessoal, tudo bom com vocês? Estamos aqui novamente para dar continuidade ao nosso conteúdo. Na aula passada, eu conversei com vocês na semana passada sobre dois assuntos bastante importantes no âmbito do nosso tema maior, administração pública. Nós entramos no estudo das entidades da administração indireta e começamos a estudar essas entidades pelas autarquias e pelas fundações públicas. Correto? Quem ainda não teve a oportunidade de acompanhar as notas de aula que foram disponibilizadas e os vídeos, eu peço que o façam antes de assistir essas aulas, porque a gente tem uma sequência lógica no conteúdo, para que não haja nenhum prejuízo para vocês, Embora sejam matérias, hoje a gente vai tratar de outras duas entidades que são independentes das primeiras. É sempre necessário esse conhecimento prévio de vocês para que vocês possam ter uma melhor compreensão, uma compreensão mais completa e clara da matéria, desse prosseguimento da matéria. Então, nós iremos falar hoje sobre as outras duas entidades da administração indireta, que são as empresas públicas e a sociedade de economia mista. A gente viu na aula passada que as autarquias e as fundações públicas, elas têm sua disposição e definição baseadas no Decreto-Lei 200, de 67, e também na Constituição Federal, que trouxe algumas atualizações em relação a esse decreto-lei, e de forma que as definições constantes desse decreto não são exatamente as utilizadas hoje. Mas é certo que o decreto ele ainda é, sim, utilizado como base para a definição e para que a gente entenda o que são essas entidades e qual o escopo da criação de cada uma delas, tá certo? Então, novamente, eu registro com vocês que a nossa legislação base vai ser o Decreto-Lei 200 de 67 e também a Constituição Federal, tá certo? E aí nós vamos destacar os principais artigos de cada uma dessas legislações para que vocês possam tomar nota. Mais uma vez, eu disponibilizei já a nota de aula no sistema para vocês, de forma que vocês possam acompanhar esse vídeo com a própria leitura da nota de aula, que eu tenho aqui do meu lado, e sendo uma forma de facilitar essa leitura para vocês, já que para alguns, é o primeiro contato com a matéria. Então, dando continuidade às entidades da administração indireta, e como vocês lembram, a gente está tratando aqui do tema da descentralização administrativa, quando a administração direta, ela resolve, em vez de desconcentrar suas atividades por meio dos órgãos públicos, por meio da criação dos órgãos públicos, ela resolve descentralizá-las, por meio da criação dessas entidades, que, como a gente viu, são entidades que possuem uma autonomia muito maior do que a autonomia que os órgãos públicos possuem, tá certo? Então, são entidades que vão auxiliar o Estado na consecução dos diversos fins, que a administração pública ela se propõe, e cada uma delas vai ter particularidades, e dependendo do objetivo do Estado na consecução do serviço público ou de uma determinada atividade econômica, ele vai escolher qual é o modelo que mais se adequa ao que ele pretende. Então, ele vai visualizar dentro da proposta que ele tem, seja de prestação de um serviço ou de exploração de uma atividade econômica, qual dessas entidades melhor se adequa aos fins a que ele almeja. Tudo bem? Então, as características das primeiras autarquias e fundações públicas a gente já estudou. Passaremos agora a tratar das empresas públicas e da sociedade de economia mista. Por que normalmente a gente escolhe tratar desses temas de forma conjunta, no caso, as empresas públicas e sociedade de economia mista? Porque, como vocês irão ver, elas possuem muitas semelhanças. Então, muitas vezes, o que for abordado primeiramente para as empresas públicas, eu vou lá com vocês na sociedade de economia mista reforçar que se aplica exatamente a mesma disciplina, o mesmo regramento. Tudo bem? E nós iremos destacar também, além dessas semelhanças, quais são as diferenças.
porque isso daí é o que realmente importa vocês saberem para identificar o que é que de fato caracteriza uma empresa pública e o que é que de fato caracteriza uma sociedade de economia mista, e para que vocês possam, então, também responder aos testes, às provas que vocês venham a fazer, porque esse é um assunto que é cobrado cotidianamente em todos os exames, seja prova da OAB, seja qualquer outro concurso que vocês venham a prestar, ou ainda no próprio exercício da advocacia, vocês têm que conhecer cada uma dessas entidades, porque isso vai implicar muitas vezes na própria escolha de qual justiça, por exemplo, vocês vão escolher para ajuizar aquela ação, porque como nós iremos ver, já vimos em relação às autarquias e fundações públicas, iremos ver em relação às empresas públicas e sociedades de economia mista, que há uma justiça específica para cuidar de cada uma delas. Então, até mesmo por essa questão de endereçamento, de foro competente, vocês, para o exercício da advocacia, precisam ter uma boa noção e uma boa base dessas entidades. Então, vamos dar início à nossa matéria dessa aula. E eu queria destacar com vocês, primeiramente, que as empresas públicas e a sociedade de economia mista, elas são chamadas de empresas estatais. Então, quando vocês virem essa expressão, seja nos livros, em prova empresas estatais, vocês vão estar sabendo que ela está se referindo tanto a empresas públicas quanto à sociedade de economia mista. Tudo bem? Então, registrem essa nomenclatura de empresas estatais. Eu destaquei com vocês na nota de aula, em primeiro lugar, que a previsão dessas empresas estatais, ela consta do artigo 173 da Constituição. E aí eu peço que vocês abram o artigo 173 da Constituição, inclusive eu já colacionei na própria nota de aula, para que vocês observem que o artigo 173 prevê que a exploração de atividade econômica pelo Estado só será permitida quando necessária aos imperativos de segurança nacional ou a relevante interesse coletivo. A Constituição estabelece os casos em que a exploração direta de atividade econômica pelo Estado é permitida. E nós iremos dissecar um pouco mais esse artigo, e essas cláusulas gerais que ele traz, a gente vai dissecar um pouco mais à frente. O que eu queria destacar com vocês era o parágrafo, nesse momento é o parágrafo 1º desse artigo 173, que expõe que uma lei específica estabelecerá o estatuto jurídico da empresa pública, da sociedade de economia mista e de suas subsidiárias que explorem a atividade econômica de produção ou comercialização de bens ou de prestação de serviços. Aqui o que eu já quero chamar a atenção de vocês para nesse primeiro momento, em relação ao que a Constituição diz, é que, embora no caput do artigo 173 venha disciplinado, o caput venha tratando da questão da exploração da atividade econômica, o parágrafo 1º deixa claro que a sociedade de economia mista e a empresa pública, elas não só exploram a atividade econômica, elas podem também ser criadas no intuito de prestação de serviços públicos, como a gente vai ver mais à frente. E isso eu chamo a atenção porque tanto o Decreto-Lei 200 quanto o caput 173 tratam tão somente de atividade econômica, mas é preciso que a gente tenha em mente, desde o primeiro momento, que as empresas públicas e a sociedade de economia mista, elas podem, além da atividade econômica, também prestar serviços públicos. Então, que fique clara essa noção. É interessante também que vocês observem que esse parágrafo 1º que eu li trata que a lei estabelecerá o estatuto jurídico das empresas estatais. E aí eu quero destacar com vocês que essa lei é uma lei relativamente recente, se considerarmos aí a vigência da Constituição e o tanto e a quantidade de anos que nós passamos sem essa legislação específica, e ela é a Lei 13.303 de 2016, que eu trouxe para vocês no material, e ela se
denomina, né, conhecida como Estatuto Jurídico das Empresas Estatais. Então, esse Estatuto Jurídico, ele vai trazer um disciplinamento específico ao qual essas empresas devem se submeter. E eu destaco com vocês os incisos 2 e 3 desse artigo 173, que dispõe que essas empresas estatais, elas têm que estar sujeitas ao regime jurídico próprio das empresas privadas, inclusive quanto aos direitos e obrigações civis, comerciais, trabalhistas e tributários, e devem também se submeter à licitação e contratação de obras, certo? Quem vai tratar de todos os pormenores desses incisos é justamente essa lei que a gente citou, que é a Lei 3.303 de 2016, tá certo? E aí essa lei ela vai ser estudada paulatinamente com vocês em alguns assuntos do direito administrativo, notadamente quando vocês forem estudar a Lei de Licitações lá no Administrativo 2. O que importa para a gente destacar aqui é que já pela disposição constitucional, a gente observa que essas empresas estatais, elas possuem um regime híbrido, porque o inciso 2 dispõe que se lhes aplica um regime jurídico próprio das empresas privadas, e ao mesmo tempo o inciso 3 dispõe que elas se submetem à licitação para a contratação de obras, que é uma característica própria do regime público. Então, a gente vê que elas têm um regime híbrido. Apesar desse regime híbrido, eu registro com vocês que a personalidade jurídica delas é de direito privado. Então, elas são, sem dúvidas, pessoas de direito privado, e isso, inclusive, está na redação lá do Decreto-Lei 200 de 67, e não há nenhuma dúvida sobre isso, como a gente tinha em relação às fundações. Vocês lembram que tinha aquela divisão das correntes, o que não existe aqui no caso das empresas estatais. Portanto, embora elas tenham esse regime híbrido, já que precisam, quer dizer, se submeter também a algumas regras do regime público, como se submeter a concurso, a controle de Tribunal de Contas e a licitação, elas têm que também submeter às regras gerais do regime privado. Então, fica esse registro para vocês, tá bom? Então, nós vamos tratar especificamente aqui das empresas públicas, né, de uma forma mais acentuada. E mais à frente, quando eu abordar com vocês a sociedade de economia mista, eu vou registrar o que é que desses entendimentos se repete da mesma forma para as sociedades de economia mista. Então, especificamente em relação à empresa pública, o que é que eu destaco com vocês? Em relação à criação das empresas públicas, vocês devem ter visto as aulas anteriores e viram como é que se dá a criação das autarquias e das fundações públicas. E aqui a gente remete, né, esse conteúdo ao mesmo artigo, inciso que a gente tratou naquela oportunidade, que é o 37, inciso 19 da Constituição, que vai dispor que a lei autoriza a criação de uma empresa pública. Vocês devem lembrar lá que no caso da autarquia, por exemplo, a lei criava a autarquia, né? E a autarquia já existia em decorrência dessa criação legal. Aqui nós temos que a criação de uma empresa pública, ela depende de autorização de lei, autorização legislativa. Então, a gente já tem a primeira diferença. Não se trata de criação por lei, mas de autorização. E, além disso, a grande distinção é que ela só vai nascer a partir do registro dos seus atos constitutivos nos órgãos competentes. A gente já tinha visto até situações em que isso se dá em relação às fundações públicas. Pois bem, aqui em relação à empresa pública, isso também acontece, né? Para que ela exista, é necessário uma autorização legal e ainda é necessário o registro desses atos constitutivos. Tudo bem? Então, ela não nasce automaticamente da lei que autoriza, tá certo? Em relação à extinção das empresas públicas, eu também faço a observação a respeito da adoção do paralelismo das formas, né? A maioria da doutrina entende que se é necessária uma autorização legislativa para que a empresa pública seja extinta, para que a empresa pública seja criada, da mesma forma seria necessária uma autorização legislativa para que ela seja extinta.
Existem alguns doutrinadores que defendem que não seria necessária essa autorização, uma vez que o chefe do Poder Executivo, verificando que, por exemplo, aquela empresa estatal não anda muito bem, quer dizer, não anda produzindo os efeitos desejados, ele poderia sim extingui-la sem depender da autorização do Poder Legislativo. Entretanto, em razão do paralelismo das formas, esse não é um entendimento que tem prevalecido e, na minha opinião, é um entendimento que em prova vocês devem adotar, em provas objetivas, pela extinção, dependendo também de autorização legislativa. Em relação à contratação de pessoal, que a gente também tratou na aula passada, a contratação de pessoal nas empresas públicas, ela vai se dar por meio de concurso público, certo? Obrigatoriamente. Na maioria dos casos, a gente vai ter a oportunidade de mais à frente estudar quais são as exceções à regra do concurso público. E eles serão empregados públicos. A gente viu lá na primeira aula que quando a entidade da administração indireta ela é regida pelo regime de direito público, nós teremos prioritariamente servidores trabalhando em seus quadros, os servidores públicos. Aqui, no âmbito das empresas estatais, empresas públicas e, como veremos, também sociedade de economia mista, nós temos o regime do emprego público, que nós também vamos distinguir mais à frente as diferenças, né? Vamos tratar das diferenças. Mas é importante, então, que nesse momento vocês firmem essa compreensão, e isso está previsto no artigo 37, inciso 2º da Constituição, que dispõe que a investidura no emprego público depende da aprovação prévia em concurso público de provas ou de provas e títulos. Então, fica registrado para vocês que quem trabalha nessas empresas públicas e as estatais de uma forma geral são empregados públicos. Um outro ponto importante que eu trouxe aí no material de vocês é em relação à classificação das empresas públicas. Eu coloquei na nota de aula que era uma classificação das empresas públicas conforme o entendimento do STF. Eu coloquei que era conforme o entendimento do STF, por quê? Porque o STF tem decisões muito importantes e emblemáticas sobre esse assunto. Mas essa é uma classificação que hoje é adotada por toda a doutrina. Então, de uma forma geral, o livro que vocês tenham escolhido para ler, né, de forma mais aprofundada a nossa disciplina, o nosso conteúdo, ele vai trazer essa mesma divisão. Pode ser que algum autor discorde, o autor que eu tenho aqui, que foi o que eu citei para vocês, um deles, que é o Celso Antônio Bandeira de Mello, ele adota exatamente também essa classificação que a gente vai ver agora. E como é que essa doutrina e o STF classificam as empresas públicas? Pois bem, as empresas públicas elas são classificadas em empresas que exploram a atividade econômica em regime de concorrência, ou seja, elas entram no mercado para concorrer, né, em igualdade de condições em relação a outras empresas privadas. E de outro lado, nós temos empresas que prestam serviços públicos ou que atuam em atividades econômicas em regime de monopólio, ou seja, só elas exercem aquela atividade, então elas não estão atuando em regime de concorrência. Então, nós temos de um lado empresas que exploram a atividade econômica em regime de concorrência e do outro, empresas que ou prestam serviços públicos ou exploram atividades econômicas em regime de monopólio, ou seja, só elas exploram aquela atividade econômica. E aí, o Supremo se manifestou em que sentido? No sentido de dizer que essas empresas que não atuam em regime de concorrência, ou seja, essas que a gente colocou aqui, que atuam em regime de monopólio ou que prestam serviços públicos, elas devem ser equiparadas para muitos direitos e deveres à fazenda pública. E aí vocês lembram que quando a gente tratou das autarquias, a gente viu uma série de características inerentes a essa natureza pública, a essa natureza fazendária, de regime fazendário. Um dos exemplos que a gente viu foi a impenhorabilidade dos bens.
E, nesse caso, o que é que o STF decidiu? Que essas empresas públicas, por exemplo, que prestam serviços públicos essenciais, elas não podem ter seus bens penhorados, porque esses bens eles estão afetados às atividades essenciais do Estado. Então, dessa forma, elas devem ser equiparadas à fazenda pública para esses fins. E aí eu citei para vocês dois casos bastante emblemáticos no âmbito do STF, que foi o caso da ECT, Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, os Correios, né, comumente chamados de Correios, e a Infraero. Né? São duas empresas públicas e muito se discutia qual era o regime que deveria ser aplicado a elas, porque embora sejam pessoas de direito privado, são pessoas jurídicas de direito privado e não há dúvidas, mas será que elas poderiam ter seus bens penhorados? E havia uma série de questionamentos a respeito disso, e o STF se posicionou que elas prestam serviços públicos essenciais, seus bens são afetados a esses serviços e eles não podem, portanto, serem penhorados. Dessa forma, vocês têm que ter em mente que a grande importância dessa classificação é definir que quando essas entidades não explorem atividade em regime de concorrência, elas podem ter todo o seu regramento equiparado à fazenda pública. E aí a gente vai lembrar lá daquele regramento da autarquia. Então, mais uma vez, embora seja muito clara a personalidade de direito privado, essa natureza de fazenda pública ela volta a permear o nosso assunto, e é por isso que eu referi que é importante que vocês tenham acompanhado a aula anterior, porque vocês já vão ter uma noção de quais são essas características do regime fazendário. Tá bom? Eu gostaria de destacar com vocês, agora, mais especificamente, a definição de empresa pública prevista lá no Decreto-Lei 200 de 67. Eu conversei com vocês que é lá que nós ainda encontramos as definições básicas dessas entidades de administração indireta. Então, é preciso que a gente estude e parta dessa noção, até porque isso pode vir a ser cobrado de vocês, né? Um conhecimento que pode vir a ser cobrado de vocês, porque é um conhecimento basilar sobre as entidades, mas é de extrema importância que vocês saibam exatamente o que é que desse decreto não mais se aplica, porque a Constituição trouxe uma nova cara, um novo rosto sobre a respeito dessas entidades. Então, no material vocês vão encontrar quais são os elementos de definição da empresa pública conforme o decreto. E aí eu vou ler aqui rapidamente com vocês. O artigo 15, inciso 2º, é o que define a empresa pública, e ele a define como a entidade dotada de personalidade jurídica de direito privado. Isso aqui tá ok? Não existe dúvida que é uma pessoa jurídica de direito privado, com capital próprio e exclusivo da União, e aí aqui a gente vai fazer uma ressalva mais à frente a respeito dessa questão do patrimônio próprio e capital exclusivo da União, criado por lei para exploração de atividade econômica, que o governo seja levado a exercer por força de contingência administrativa, de contingência ou de conveniência administrativa. Aqui eu já chamo a atenção de vocês para dois aspectos. Quando a definição fala da criação por lei, vocês já sabem que a Constituição trouxe uma nova disposição sobre isso. Então, não há criação por lei, mas autorização por lei. E quando também há a definição de que essas empresas exploram a atividade econômica, essa definição ela reduz bastante, né, o conceito de empresa pública, porque, como a gente viu, a própria Constituição admite que empresas públicas sejam criadas também para a prestação de serviços públicos, e não há qualquer dúvida quanto a isso, tanto que a doutrina critica esse artigo, essa definição, justamente por não ter incluído os serviços públicos, tá certo? E ter diminuído o âmbito de abrangência das empresas públicas. Então, fica o registro para vocês de que não é criada por lei e que não é só para a exploração de atividade econômica.
E aí nós vamos ver mais alguns aspectos dessa definição. Eu vou encerrar esse primeiro vídeo para que a gente dê continuidade no próximo.